Boa noite, pessoal. E aí, rapaz? Sextou? Sextou não. Vocês vão ficar aqui comigo hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre direito do trabalho para a OAB. Pessoal, me chamo Mike, sou professor do SES OAB, Direito do Trabalho. Estou aqui para juntar com a equipe que conta com o Micaele, Amanda Moreira e o nosso mestre Renato Saraiva, a equipe aí de Direito do Trabalho, e preparada para você na prova da OAB, tá bom? Veja bem, fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje. Sexta-feira, poderia estar fazendo muita coisa aí, mas não, vocês estão no foco na OAB, querem a aprovação de vocês acima de tudo, e isso já demonstra o comprometimento que vocês têm com essa prova e com esse seu objetivo de conquistar essa aprovação, tá? Então fica aqui meus parabéns a você que está aqui hoje. Quem não pôde estar aqui vai poder assistir depois, a aula vai ficar gravada lá na página do SES OAB, no canal do aluno. Vai ficar tudo salvo lá. Todas as aulas que a gente teve durante a semana vai ficar salvo. Então, quem não assistiu hoje pode assistir depois. Mas vocês que estão aqui hoje, parabéns. Demonstra o tamanho do comprometimento de vocês com essa prova da OAB. Antes de eu começar a tratar do assunto que eu vim falar hoje, eu quero falar com vocês sobre a prova da OAB da primeira fase um pouquinho. Por quê? Ao longo dos anos, a gente percebeu que a prova da OAB ela veio se modificando. E a gente está no momento atual em que a prova ela tem um contexto diferente, porque ela é muito maior, ela é muito mais cansativa. E o que que acontece? Cada questão, as questões dela, elas estão vindo muito grandes. Os enunciados estão vindo muito grandes. E isso causa uma dificuldade extra, gera uma dificuldade extra no aluno, porque demanda de uma interpretação maior do assunto que está sendo cobrado. Então, essa dificuldade de interpretação, ela é forte nessa prova da OAB e faz com que o aluno, ao final da prova, ele saia esgotado, porque são 80 questões, são muitas questões, 80 questões, com textos de enunciados enormes e que confundem, tem muita pegadinha nas respostas, muitas. Então, isso cansa muito o aluno. Não somente isso, uma outra coisa que a banca, a FGV, vem utilizando cada vez mais é a utilização de mais de uma disciplina em uma mesma questão. E isso gera uma confusão ainda maior na cabeça do aluno, quando ele está fazendo a prova. Como se já não bastasse todo o nervosismo que ele tem para fazer essa prova, ainda tem essas coisas extras que a FGV tem implementado na prova. Então, quando o aluno abre a prova, vê uma questão de direito do trabalho que fala sobre assuntos de previdência, ele fica maluco, ele entende. Essa questão aqui não era para ser de trabalho. Aí isso dificulta um pouco mais, eleva o nível da prova, tá? Então, isso demonstra por que que os índices de reprovação estão altos nessa prova da OAB. E aqui no SES a gente quer preparar você para vencer essas dificuldades extras que a FGV está colocando na prova, tá? E no final dessa aula barra bate-papo aqui sobre um assunto, né? No final eu trouxe duas questões da FGV de primeira fase, Direito do Trabalho, que refletem muito do que a gente vai estudar, tá? O que que eu quero conversar com vocês hoje? O assunto de hoje é esse aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês a tela. A gente vai falar hoje sobre remuneração e salário, tá? É um assunto, nossa, é um assunto muito recorrente na prova da FGV. Eles adoram esse tema, cai demais, tanto na primeira fase como na segunda fase, eles cobram muito essa prova, esse assunto, então é importante estar sempre preparado para ele. Aqui, ó, SES OAB, meu nome, Michael Almeida, e o meu Instagram tá aí, ó, michaelmeida.adv. Posto direto lá coisas relacionadas à prova da OAB, mas também relacionadas à vida prática do advogado trabalhista, que atua nessa área. Eu atuo mais na área a favor dos reclamantes, tá? Então, tem muito assunto no meu Instagram relacionado a isso. Hoje nós vamos falar sobre remuneração e salário. Veja só, é impossível a gente falar desse assunto, remuneração e salário, sem falar de um artigo base que trata desse assunto, que é o artigo 457 da CLT. Trouxe aqui para vocês. Vamos dar uma lida rápida. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Aí vem o parágrafo primeiro, integram o salário à importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Pessoal, olha só, muita atenção aqui. Por quê? Aqui já tem de cara a razão da maior confusão que os OABeiros têm, que os alunos enfrentam, que é remuneração e salário. É uma coisa que se confunde muito entre os alunos que estão estudando para a prova da OAB. Remuneração é igual salário? E aí, o que vocês acham sobre isso? É igual ou não? Onde é que entra a gorjeta nessa história? Salário ou remuneração é só aquilo que é fixo, que está lá no contra-cheque, que está lá na carteira de trabalho assinada, o valor que está lá, ou também pode contabilizar com as coisas variáveis que o patrão paga ao empregado. São dúvidas que ficam martelando na cabeça do aluno e ele não pode, de forma alguma, ir fazer a prova da OAB com essas dúvidas na cabeça. E criou-se aqui no Brasil a ideia de que salário, remuneração, é só aquela parcela fixa paga que está lá descrita na carteira de trabalho, mas não é. Aqui no 457 fica claro, a gente tem que contabilizar as gorjetas na hora que a gente vai falar de remuneração. Não existe remuneração sem a gorjeta. A gorjeta está inclusa. Então, resumindo isso, remuneração é igual salário mais a gorjeta. É o fixo mais o que você recebe de variável. A gorjeta nem sempre é o mesmo valor todos os meses. Então, fica variando, mas esse valor que fica variando, ele entra como salário? Ele se junta ao salário para formar a remuneração? Sim, claro que sim. Entenderam, pessoal? Não pode ter esse tipo de confusão. Eu trouxe aqui, ó, esse diagrama. Você que está estudando para a prova, tem que utilizar todas as ferramentas possíveis para gravar os conteúdos que você precisa. Na prova da OAB primeira fase, é decoreba pura, não tem jeito. Você não tem como escapar dessa realidade. Decoreba pura. Você tem que estudar muito lei seca, você tem que gravar os conteúdos que você estuda, você tem que fixar tudo na sua cabeça. E uma das maneiras de você conseguir fazer isso é utilizando diagramas. Esse aqui eu trouxe um diagrama super simples que traz a descrição da remuneração. O que é a remuneração? Remuneração é o salário mais a gorjeta. Perfeito. Alguma dúvida com isso? Acho que não, né? Bem simples. Agora, o que eu te digo? Remuneração pode ser igual a gorjeta ou não? Aliás, remuneração pode ser igual ao salário ou não? Salário e remuneração podem ser iguais? Veja, pode. Quando? Quando o trabalhador não recebe gorjeta. Vou dar um exemplo aqui do professor. O professor ele não recebe gorjeta. Seria ótimo. Eu adoraria receber gorjeta no final de uma aula. Inclusive, se quiser, eu passo o meu Pix aqui para vocês no final, quiser fazer uma gorjetinha para mim. Mas, a princípio, o professor não recebe a gorjeta junto com o salário. Então, o que acontece? A remuneração do professor é igual ao salário, porque não tem essa variável da gorjeta. Em situações assim, é possível que haja remuneração igual ao salário. Somente nessas situações. Beleza? Agora, quando você coloca gorjeta, por exemplo, um garçom, a gente vai ter que dar um exemplo do garçom, que é o mais comum, que a gente fala quando a gente fala de gorjeta. O garçom recebe R$ 2.000 de salário fixo, tá lá na carteira de trabalho dele. Só que por mês ele tira também R$ 2.000 de gorjeta. E aí? O que a gente faz? Quanto que é a remuneração dele? A remuneração dele é o salário mais a gorjeta. Então, R$ 4.000. Eu acho que isso é bem nítido. A área do direito é um pouco complicada com matemática, mas eu acredito que 2.000 mais 2.000 dá 4.000, é tranquilo. Certo? Acredito que seja tranquilo. O que a gente faz então? Quando a gente vai recolher as verbas dele, quando a gente vai recolher, por exemplo, o FGTS, o valor que a gente tira de 13º, de férias, todos esses valores são refletidos de qual valor? São reflexos de qual valor? São baseados, qual é a base de cálculo que é utilizada para essas verbas? 2.000 ou 4.000? R$ 4.000, porque é a remuneração dele, salário mais gorjeta. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, ó. O garçom, que recebe 2.000 de salário, mais 2.000 de gorjeta. Quanto que ele vai... Ó, qual é o valor que vai ser descontado dele? Qual é o valor que vai ser descontado do FGTS dele?
Lá na lei do FGTS 8.036, a gente sabe que o FGTS, o valor a ser cobrado é o valor de 8%. Mas é 8% em cima do quê? Da remuneração ou 8% em cima do salário dele? Vamos dar uma olhada aqui, eu trouxe Lei 8.036 de 90, a lei da FGTS. Lá no artigo 15, a gente vai precisar ler todos, como eu disse, primeira fase, pessoal, você tem que ler, tá? Você tem que ler, você tem que reler, você tem que dar o seu jeito para decorar os artigos mais importantes, as leis mais importantes. Aqui eu trouxe o artigo 15 da lei da FGTS, que fala o seguinte: para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o 20º dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458. A gente vai continuar passando o pente fino nesses dois artigos. Mas, por enquanto, eu quero que vocês fixem aqui, ó. Remuneração. O valor de 8% que a gente tem que depositar do FGTS em conta vinculada do trabalhador, o empregador tem que depositar em cima do valor total que o empregado recebe, a remuneração. Então, no exemplo que a gente deu ali dos R$ 4.000, a base de cálculo para depósito desses 8% são os R$ 4.000, porque é a gorjeta mais o salário dele. Perfeito? Então, por que que eu estou fazendo isso? Por que eu trouxe essa informação da FGTS? Porque eu preciso que vocês entendam que a base de cálculo para essas verbas, como o depósito da FGTS, a verba relacionada a 13º, férias, são em relação à remuneração do trabalhador, sempre a remuneração. Entenderam isso? Eu quero que vocês fixem isso na cabeça de vocês, porque isso é extremamente importante. É a base do estudo de remuneração e salário. É um dos fundamentos principais que você tem que ter na mente na hora que você vai fazer a sua prova da OAB. Você não pode ter nenhum tipo de dúvida quanto a isso, tá? Agora eu vou trazer isso aqui, ó. Exceções. Quem, quem estuda para a prova da OAB, quem já passou por essa etapa na vida, sabe muito bem do que a FGV gosta. A FGV, ela é covarde, pessoal. A FGV, ela bate em você, mas ela bate na fraqueza, ela bate onde dói. Ela, na cabeça da FGV, você já sabe todas as regras. Na cabeça da FGV, você tem domínio de todas as regras. Então, o que que ela vai cobrar de você? Ela vai cobrar as exceções. Ela bate na fraqueza, ela é covarde. Ela vai na fraqueza, ela vai cobrar as exceções de você. Você tem que demonstrar domínio nas exceções. E as exceções que eu trago aqui é o seguinte: eu acabei de falar para você que a remuneração é a base de cálculo para as verbas como FGTS, 13º, férias, todas as verbas. Porém, tem as exceções. Quando que essa gorjeta não é considerada junto ao salário para formar remuneração como base de cálculo? Quando que essa gorjeta não entra nessa conversa? Aí a gente vai para o artigo, para a súmula. Súmula 354 do TST. Gorjetas, natureza jurídica, repercussões. Vamos lá. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Veja, você tem que decorar. Não tem para onde correr. A primeira fase é decoreba. Você tem que gravar essas 4 exceções. Aí, além da exceção ser o ponto onde a FGV cobra, ela ainda pega essa exceção lá da súmula, que vai exigir do aluno ainda mais determinação, dedicação para ele ter estudado súmula também. No SES, a gente tem horas de aula sobre súmulas e OJs, tá? Além do nosso curso, tá incluído no curso as aulas de súmulas e OJs, tá? E aqui eu trouxe essa porque é muito, muito importante. E, cara, é a cara da FGV cobrar exceção. E aqui eu trago 4 exceções. Quando as gorjetas não integram a remuneração na hora de calcular verbas trabalhistas, encargos trabalhistas. Quando? Quando se trata de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado.
Esses 4 itens são as 4 exceções que a OAB vai cobrar na sua prova. Pode ter certeza. Se ela quiser cobrar esse assunto, ela vai cobrar essas exceções. Você tem que decorar. Ó, aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. Nesses 4 itens, a, a, a gorjeta não está inclusa na remuneração para cálculo trabalhista, para encargo trabalhista. Perfeito? Tem que ter isso em mente. OAB, FGV, exceções. Decoreba. Não tem para onde correr. Você tem que decorar. Entenderam isso? Hum. Vamos seguir. Agora a gente vai falar de verbas que de fato não têm natureza salarial, tá? A gente viu que a gorjeta é salário. A gorjeta junta no salário ali e forma remuneração. Mas agora a gente vai falar de verbas que não têm natureza salarial. Vamos lá. Aqui eu trouxe o parágrafo segundo do mesmo artigo que a gente estava vendo, o artigo 457 da CLT. Aqui é muito importante vocês prestarem muita atenção. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, tá? Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Vamos lá. Gente, vocês têm que ter na cabeça o seguinte também. No Brasil, é complicado ser trabalhador? É difícil você ser seletista? É. Mas também não é mil maravilhas você ser empresário. Quando você é empresário, você tem muitos encargos trabalhistas. O empresário paga muito encargo trabalhista, paga muito tributo, gente. É muito tributo que o empresário paga. Se ele paga um salário de 1.000, de tributo ele paga 2.000 quase. É muita coisa. Então, o que que acontece? A gente tem algumas formas do empresário, do empregador, pagar o seu funcionário, ajudar o seu funcionário, sem que seja cobrado dele esse valor, sem que esse valor que ele está ajudando seja incluído como base de cálculo para encargo trabalhista. E aqui a gente tem, ó, ajuda de custo. Isso acontece demais. O empresário, ele chama o funcionário para trabalhar e oferece um salário de 2.000 e fala, ó, como ajuda de custo para convencer o funcionário a trabalhar com ele, possivelmente, fala, como ajuda de custo eu te dou aqui R$ 1.000 a mais. Só que esses R$ 1.000 como ajuda de custo, ele não integra como salário, ele não tem como ser cobrado em cargo trabalhista em cima dele, entendeu? Então ele não conta para desconto da FGTS, para declaração, para depósito da FGTS, para cálculo como base para 13º, férias, tudo isso. Então é uma tática que os empresários usam para poder convencer, às vezes, o funcionário a trabalhar com ele, entendeu? Para chamar, para atrair o funcionário sem que ele pague tanto em cargo trabalhista. E aqui eu coloquei em laranja aqui, vedado seu pagamento em dinheiro, parte do auxílio alimentação. A gente vê muito isso, a gente vê as empresas distribuírem para os funcionários aquele cartão alimentação. Até aí, beleza, isso não é considerado salário. Não, aliás, é considerado salário, mas não tem cargo trabalhista em cima. É vedado, mas é vedado o seu pagamento em dinheiro. Significa o quê? Se o empregador não der esse cartãozinho alimentação para o funcionário, vai lá e dá R$ 200 na mão dele. Aí é outra história, pessoal. Aí muda o cenário. Porque se ele dá em dinheiro, aí é contabilizado lá na remuneração dele. Entendeu? Por isso que é vedado o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro. A partir do momento que for em dinheiro, vai para lá para a remuneração. Beleza? Agora, tem um item que não está aqui nesse parágrafo, que é muito, muito, muito importante e que também não tem essa característica de remuneração para encargo trabalhista, que não está aqui nessa lista. E eu tenho que falar com vocês. Ó, participação nos lucros da empresa tem natureza salarial? Veja, eu acabei de falar com vocês que muitos empresários utilizam subterfúgio para conseguir pagar os funcionários sem que esse valor que ele está pagando seja considerado para contas, para encargos trabalhistas. E a participação nos lucros da empresa é uma delas, tá? É uma forma do judiciário, do legislador, na verdade,
do legislador incentivar os empresários a ajudar a pagarem mais os seus funcionários. Porque às vezes a empresa teve um balanço de caixa bom, teve um lucro relativo durante um ano muito positivo, e pensa, vou distribuir, fazer a distribuição aqui da participação dos lucros para o funcionário. Mas aí ele desiste, por quê? Porque se ele fizer isso, todo o valor que ele distribuir para os funcionários como participação dos lucros, todos esses valores serão considerados para cálculo de encargo trabalhista. E aí, o que o empresário faz? Eu não vou distribuir esse valor aqui não. Se eu vou dar 5 mil para os funcionários, e desses 5 mil eu vou ter que dar mais 2, 3 de encargo trabalhista, então deixa para lá. Não vou. Então, o que o legislador fez? Considerou que participação dos lucros da empresa não são considerados para encargos trabalhistas. E isso está previsto aqui, ó, na Lei 10.101 de 2000, artigo 3º. A participação de que trata o artigo 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. Pessoal, é justamente o que eu acabei de falar. Participação nos lucros não são considerados como base para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, tá? Aí, ó, tem aqui, junta esses aqui do parágrafo 2º com essa lei aqui no artigo 3º que trata da participação nos lucros. Todas essas são importâncias que, mesmo que elas sejam habituais, elas não são consideradas para encargos trabalhistas. Beleza? Acho que isso ficou bem claro para vocês aqui, né? Vamos lá. Seguindo. Aqui é uma outra modalidade de salário, que é o salário em natura, ou salário utilidade. Muitas pessoas pode ser chamado dessas duas formas aí. E eu trouxe aí duas ilustrações. A primeira ilustração, eu vou trazer o exemplo para vocês, é o seguinte. Imagina que o dono do empresário aí, o dono de uma loja de rua, assim. Aí tem os funcionários ali, e nessa mesma rua tem uma academia. Aí o empresário, para incentivar os funcionários dele a trabalharem melhor, para alegar os funcionários, para fidelizar e valorizar os funcionários, ele resolve pagar a mensalidade dos seus funcionários na academia, que é do lado do trabalho, do lado da loja, então ele vai lá e paga a academia para os funcionários. Esse é o primeiro exemplo. Aí eu faço a seguinte pergunta a você. Esse valor, vamos supor que a academia custa lá R$ 200 por aluno. Esse valor da academia, ele entra como salário ou não? Ele tem que ser adicionado lá na remuneração ou não do empregado? Esse valor de R$ 200 da academia. Vou deixar você com essa pergunta. A gente já vai responder, mas por enquanto eu vou partir para outra ilustração aqui. Aqui na outra empresa, a gente tem um empresário, um empregador, que ele resolveu incentivar os seus funcionários de uma outra forma, através de um curso profissionalizante, qualquer que seja voltado ali para ajudar na técnica dos trabalhadores dele ali na empresa dele. Resolve pagar a mensalidade lá de um curso profissionalizante, vamos supor, R$ 400, vamos dizer. Esse valor dessa mensalidade, desse curso profissionalizante, ele é considerado para conta de encargo trabalhista como salário, para remuneração do empregado? A gente vai responder essas duas perguntas, tá? Mas tenha calma. Para responder isso, a gente tem que estudar isso aqui, ó. O artigo 458 e os parágrafos dele. O artigo 458 traz o seguinte texto. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Isso aqui já caiu, tá? Inclusive, em segunda fase da prova da OAB também já caiu.
bebidas alcoólicas e drogas nocivas. De forma alguma é permitido pagamento com esses itens, tá? Parágrafo primeiro. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Beleza, tudo bem. Aqui você leu esse artigo, mas eu quero que você preste muita atenção neste parágrafo segundo, que é o que você mais tem que prestar atenção, mais tem que gravar. E não tem jeito, cara. Não tem jeito, não tem para onde correr, você tem que gravar. É um conteúdo que, a primeira fase, como eu disse, você tem que decorar, você tem que ler, você tem que achar os seus métodos, você tem que descobrir a forma que você tem mais facilidade para decorar o que você está estudando. Lei seca é primordial. Não tem jeito, não tem para onde correr, beleza? Aqui a gente tem o parágrafo segundo, que é de extrema importância. Ó, para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Vamos para o inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Aqui, beleza, matou. Inciso segundo, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Olha, se você prestou atenção até aqui, você percebeu que isso aqui já responde uma pergunta, né? Que é essa pergunta que eu tinha trago aqui. A pergunta sobre o curso profissionalizante do empregador, dos seus funcionários. Esse curso profissionalizante se enquadra lá nesse inciso 2 do parágrafo segundo do artigo 458 da CLT? Perfeitamente, se encaixa perfeitamente. Se encaixa no teor de educação, curso profissionalizante. Então, a pergunta que eu fiz lá, aquele valor da mensalidade do curso profissionalizante pago pelo empregador, ele vai ser incluído no salário, na remuneração do empregado? Não, exatamente, não vai ser. Porque aqui no parágrafo segundo ele está listado como uma das utilidades que o empregador pode oferecer que não será considerado como salário. Qualquer coisa que for relacionada à educação, em estabelecimento próprio ou de terceiros, compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade e material didático. No exemplo que eu trouxe para você, estava falando sobre a mensalidade do curso profissionalizante. Não integra salário. Perfeito? Vamos para o inciso 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Inciso 5. Seguro de vida, de acidentes pessoais. Sexto, previdência privada. O sétimo foi vetado. Aí o oitavo é o valor correspondente ao Vale Cultura. Percebe que eu deixei em azul aqui do lado, no cantinho, a alimentação prevista no artigo 457, parágrafo 2º. Porque aquela alimentação que a gente viu lá, que eu disse a vocês que não pode ser paga em dinheiro, que se for paga em dinheiro é considerado salário, mas se ela for paga por cartão alimentação, ela entra nessa lista aqui também, como utilidades que o empregador pode oferecer para o empregado, que não são considerados salário para encargo trabalhista. Beleza? Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Falou alguma coisa aqui de academia? Não tem nada de academia, né? Então, acho que a gente já responde essa pergunta da ilustração número um aqui, né? Eu perguntei, se o empregador resolve pagar para um funcionário a academia, seja lá para valorizar ele, para animar o funcionário, para fazer ele trabalhar mais feliz, render mais no trabalho, esse valor da academia é considerado para, como salário para encargo trabalhista ou não? A resposta é sim. Ele não está incluso lá no rol como opções de utilidade e que não é considerado salário. É considerado salário sim, tá? Agora tem que vir no contra-cheque. O empregado ele pode cobrar isso do empregador. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida? Acho que não, né? Eu tinha dúvida não. Então é dívida. Eu tinha um professor no ensino médio que falava isso. Dúvidas? Não. Então vocês têm dívidas. E vocês têm a dívida comigo.
Eu acredito que você não tenha dúvida até aqui, então você tem dívida, você tem que acertar isso na prova. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Artigo 5º do mesmo, parágrafo 5º do mesmo artigo. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outras similares, mesmo quando é concedido em diferentes modalidades de planos ou coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos no previsto na linha do artigo 9º da lei do artigo no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei número 8.212, de 24 de julho de 91. Vejam bem, por que eu trouxe esse parágrafo 5º aqui? Esse parágrafo 5º ele foi incluído agora, junto com a reforma trabalhista. E o que eu disse da FGV? Qual foi a característica que eu dei da FGV para vocês aqui? A FGV, ela é covarde, ela bate na fraqueza. Além das exceções, tem uma coisa que ela gosta muito de cobrar, que são matérias novas de direito. Aqui a gente pode considerar que artigos, leis que foram trazidas com a reforma trabalhista, elas são recentes, elas são consideradas novas. Elas podem muito bem ser cobradas pela FGV. E esse artigo 5º ele foi trazido com a reforma trabalhista. E como a FGV ela é covarde, ela bate no aluno onde mais dói, que são as exceções às regras e material novo, matérias de direito novas, aqui eu trouxe esse parágrafo 5º, que traz aí, ó, até aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, tudo isso pode ser considerado como salário, não pode ser considerado como salário de utilidade para fins de encargos trabalhistas. Beleza? Tem que prestar muita atenção. A FGV gosta dessas coisas. Beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento. Teletrabalho. Gente, eu falei para vocês, não pode confiar na FGV de jeito nenhum. Você tem que confiar no seu. Tem que confiar no seu trabalho. E a FGV, ela vai fazer de tudo para dificultar a sua vida. Mas a gente entende a FGV. A gente sabe o que ela gosta. A gente já está ligado no esquema que ela tem. E aqui eu trouxe teletrabalho. Aí você vai falar assim, Mike, pelo amor de Deus, o que tem a ver teletrabalho com remuneração? Do que você está falando? Gente, a FGV gosta de misturar as coisas. Se ela está misturando ultimamente, se ela está misturando uma disciplina com outra disciplina, ela está misturando direito de trabalho com previdência, sei lá, criminal com civil. Por que ela não vai misturar assuntos da mesma área, que é direito do trabalho? Teletrabalho é um instituto que está na CLT do direito do trabalho, remuneração também. O que impede a FGV de juntar essas duas coisas numa mesma questão na prova? Nada impede, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso porque ela vai dificultar a vida do aluno. Só que o que ela não sabe é que o aluno aqui do SES ele já vai estar preparado para isso. Por que eu trouxe o teletrabalho? Vamos supor o seguinte, pessoal. Você é funcionário de uma empresa, a empresa determinou que você vai trabalhar em home office, tá? Você vai trabalhar de casa. Mas aí o que ela vai oferecer a você? Ela vai te disponibilizar um computador, ela vai te disponibilizar uma cadeira, vai te disponibilizar até o pagamento da sua internet para você poder trabalhar em casa, no home office. Tudo isso lá previsto no contrato escrito. Pegou até aí a visão? Aí eu te falo, aí eu te faço a seguinte pergunta. Esses utensílios, esses equipamentos, utensílios não, essas máquinas, esses equipamentos que a empresa está disponibilizando para o trabalhador trabalhar no home office, são considerados salário? Tá tudo lá determinado, descrito no contrato escrito do funcionário com a empresa. Mas aí eu pergunto a você, esses é considerado salário ou não? Vamos lá para o artigo 75D da CLT, que está no capítulo de teletrabalho. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como reembolsos de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único, que é aqui que eu quero que você grave.
As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Entenderam, pessoal? Não integra a remuneração. Esse equipamento que o empregador disponibilizou para o trabalhador exercer sua função no home office. Beleza? E outra coisa, como eu disse, se o empregador pagar a internet para que o funcionário possa trabalhar, isso também não é considerado, tá bom? Porque é para o trabalho. Dito isto, dito isto, vamos para esse outro exemplo aqui. Perceba que são vários itens, são várias informações, e eu nem trouxe aqui para vocês todas as informações, tá? Eu estou te trazendo aqui algumas bases, algumas informações, algumas leis, legislações bases sobre a remuneração e salário que você tem que ter para você alavancar a qualidade do seu estudo, visando a prova, a aprovação, tá? Então, aqui eu estou trazendo mais um exemplo que eu quero que você reflita. Vamos lá. Se a empresa disponibiliza um veículo ao empregado, isso pode ser considerado salário? Fica com esse barulho na sua cabeça aí, martelando. Se a empresa disponibiliza um veículo, seja um carro, seja uma moto, a empresa disponibiliza isso para o funcionário. Pode ser considerado salário. Isso é mais comum do que vocês imaginam na vida prática do advogado, tá? E também a FGV adora esse assunto. Literalmente a FGV ama falar sobre esse assunto aqui. Tanto na primeira fase como na segunda fase, em peça processual, em questões discursivas, ela adora esse assunto. E aí, se a empresa disponibiliza um carro para o funcionário, pode ser considerado? Vamos lá para essa regra, mais um diagrama que eu trago para vocês. A regra do para ou pelo. Você tem que arrumar técnicas diferentes que funcionam para você gravar o conteúdo. Esses diagramas sempre funcionaram para mim. Eu espero que funcione para você também. Eu tenho certeza que vai te ajudar. A regra do para e do pelo, que significa o quê? A empresa disponibiliza o carro para o funcionário, mas esse carro, ele é para o trabalho ou esse carro é pelo trabalho? Percebeu a diferença? Vamos de novo. A regra é a seguinte: para o trabalho, a empresa disponibilizou o veículo para o funcionário para o trabalho, para ele trabalhar. O veículo é para ele trabalhar. Ou a empresa disponibilizou o veículo para o funcionário pelo trabalho dele. Por ele estar trabalhando lá, a empresa disponibilizou o veículo para ele. Perceberam a diferença, pessoal? O carro, no caso, que eu trouxe a imagem do carro aqui, mas um veículo pode ser uma moto também. O veículo, ele é importante, ele é necessário para a execução da função do empregado. Ele precisa do carro. A função que ele exerce na empresa demanda que ele tenha um carro à sua disposição. Nesse caso, a regra do para, esse veículo, ele é considerado salário? Ele pode ser considerado um salário para o funcionário se o carro é para o trabalho dele? Gente, ele não pode ser considerado salário, não é considerado salário. Agora, se for pelo trabalho, aí eu trago um exemplo aqui. A empresa me disponibilizou um carro. Eu não uso ele para trabalhar. Mas aí eu uso meu carro para esse carro que a empresa me disponibilizou. Eu uso ele para sair, eu uso ele para fazer várias coisas, pessoais, particulares. Então é pelo trabalho. Pode ser considerado salário? Pode sim, pode e deve. Numa reclamação trabalhista, é considerado salário sim, tá? Então você tem que gravar essa regra do para e do pelo. O bem que a empresa disponibilizou é para o trabalho ou é pelo trabalho? O veículo. E aí eu trago uma dúvida que eu quero que vocês sanem de uma vez por todas. Nunca mais duvidem, nunca mais tenham dúvida sobre isso. A empresa disponibilizou o carro para o funcionário para o trabalho dele. Vamos seguir a setinha de cima aí. Para o trabalho. Ele precisa do carro para trabalhar. Mas ele só trabalha de segunda a sexta. E no final de semana ele continua com o carro. Aí o que ele faz no final de semana? Ele vai para a praia com a família, ele vai para shopping, ele vai para mercado, ele faz de tudo com o carro para coisas particulares dele. Aí eu fico com aquela dúvida. O carro é para a empresa, mas também é para o trabalho, mas também é pelo trabalho, porque ele usa para as duas coisas, tanto para o trabalho como para coisas pessoais.
E aí, agora? Conta como salário ou não conta? Ele usa para as duas coisas? Aí eu trago aqui para vocês, ó, a importância de você estudar súmulas. Trago aqui, ó, súmula 367 do TST, utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integra o salário. Então, preciso um, habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Aí o item 2 aqui, o inciso 2. O cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde. Isso aqui é importante vocês terem em mente também, tá? Isso aqui pode cair facilmente. Mas vamos fixar aqui no inciso um, que foi o exemplo que eu trouxe. Veja aqui no finalzinho, ó. Se ele, ó, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Então foi o exemplo que eu trouxe? O trabalhador utiliza o carro a semana inteira, de segunda a sexta, para trabalhar. Ele precisa do carro. A função dele demanda que ele tenha um carro à sua disposição para trabalhar. Mas no final de semana, ele não trabalha, mas ele continua utilizando o carro da empresa para atividades particulares dele. Então, é considerado salário? Não. Aí essa súmula veio para sanar de vez com essa dúvida. Não, não é considerado salário, não tem natureza salarial nesse caso. Entenderam, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui. É isso, gente. Vocês têm que ter na cabeça que a prova da primeira fase, além de você ter que decorar muita lei seca, você também tem que estudar muito súmula. E aqui no curso do SES da primeira fase e segunda fase, a gente tem aulas exclusivamente para estudar súmula. Súmula IOJ, você está vendo aqui, ó, cai muito, mas cai demais, cai demais. Por que que cai? Porque a FGV não gosta de cobrar só regra, ela cobra exceção. Ela cobra aquela coisinha que está lá escondida, aquela leizinha que foge totalmente à regra, entendeu? Então você tem que estar preparado de todos os lados. E aqui a gente consegue preparar você para isso, beleza? Agora a gente vai para a grande pergunta, que é qual é a diferença entre remuneração e salário? Depois de tudo que a gente estudou até agora aí, até agora a gente viu um monte de coisa. Mas eu quero que você seja capaz agora de me dizer qual é a diferença entre a remuneração e o salário do funcionário. Porque essa é uma dor constante na cabeça dos OABeiros. Aliás, eu nem gosto de chamar muito de OABeiro, tá? Minha opinião pessoal, as pessoas utilizam esse termo de forma equivocada. Na minha opinião, OABeiro não é uma condição que você assume para o resto da vida. Você não é OABeiro, você está OABeiro. Essa é a minha opinião. Eu sempre acreditei nisso. Eu já fui OABeiro, porque eu estudava para a prova da OAB, mas a partir do momento que eu passei, eu não sou mais OABeiro. OABeiro é uma condição de momento. Então, se eu chamo você de OABeiro hoje, tenho certeza que a partir da próxima prova eu não vou te chamar mais de OABeiro, porque você já vai ter passado por ela. E outra coisa, OAB, pessoal, não é nada mais, nada menos do que uma pequena etapa que você vai superar na sua vida. Nada mais do que isso. Tem gente que não gosta de jogar videogame, mas eu sei que tem muita gente aqui que já jogou, principalmente quando era mais novo. No videogame você tem várias fases para você jogar, para você passar, né? E às vezes você está numa fase, você tem dificuldade para passar daquela fase, você quase morre para passar daquela fase, mas você passa. Aí depois de um tempo você tem outra, você passa, você passa. Aí você chega lá na frente do seu joguinho, você olha para trás e fala, poxa, aquela primeira fase lá foi tão facinho comparado com agora. É essa a visão que eu tenho e é essa a visão que você vai ter também daqui a uns anos, quando você já estiver advogando, já for um cara experiente, um advogado experiente, você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo lá foi uma etapa, só uma etapa super curta na sua vida. E é isso que a OAB é. Então, quando eu chamar você de OABeiro, entenda que eu não estou dizendo que você é OABeiro. Eu estou dizendo que você está OABeiro. Você está na condição de OABeiro no momento. Aí já já você vai deixar de ser. Beleza? Vamos responder a pergunta aqui. Qual é a diferença entre remuneração e salário? Depois de tudo que a gente estudou. Eu quero voltar lá naquele diagrama. Vamos lá, lá no comecinho. Não tem problema não. Vai passar aqui, ó. Remuneração, salário mais gorjeta. Grave esse diagrama para responder aquela pergunta ali. Remuneração
qual é a diferença da remuneração para o salário? Pessoal, remuneração é salário mais gorjeta. E salário faz parte do que está incluído na remuneração. Simples assim, você não pode dizer que remuneração é igual a salário. Só quando você tem um funcionário de uma função que não recebe gorjeta ou não recebe nada que seja variável. O salário fixo dele é a única coisa que ele recebe. Então, aí, nesse caso, tudo bem, remuneração é igual a salário. Mas nunca diga que são a mesma coisa, tá? Não diga nunca que são a mesma coisa. Remuneração não é igual a salário, não são iguais. Tenha isso em mente, você não pode se confundir com isso. Por isso que eu trouxe esse diagrama. É, a primeira informação que eu quero que vocês gravem dessa aula aqui é isso aqui. Vocês não podem se confundir. Gente, você não pode se confundir de jeito nenhum. Se isso cair na prova, você tem que ter na tua cabeça que remuneração é salário mais gorjeta. Pelo amor de Deus, não digam que são iguais. Remuneração é igual a salário mais gorjeta, tá? Vamos voltar para lá. Porque agora a gente vai tratar de umas coisinhas bem legais que eu trouxe para você. Questões, questões da OAB para vocês verem como que ela cobra. Vamos para a primeira? Eu trouxe só duas. Jogo rápido, você vai perceber que quando você estuda o conteúdo de forma direta, de forma objetiva, você vai perceber que na hora de resolver a questão é muito mais simples. E você vai perceber também que por mais que a FGV dificulte a vida do estudante hoje, do OABeiro hoje, quando ele está bem preparado, ele consegue superar. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Você se preparando para a gente do SES, você não vai ter essa dificuldade que a maioria tem. Vem comigo aqui na primeira questão que eu trouxe, no exame 33. Vamos lá. Vamos ler a questão. Desde abril de 2019, Denilson é empregado em uma indústria de cosméticos, com carteira profissional assinada. Até aí tudo bem. No último contra-cheque de Denilson, verifica-se o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diária para viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de incidência de encargo trabalhista. Essa aqui é uma questão que dói de tão fácil. Ainda mais quando você já estudou esse conteúdo aqui comigo. Por quê? É uma questão curta, não tem muita história, não tem muito o que interpretar. Direta, pergunta direta. Qual desses itens aqui, desses pagamentos aqui que foram realizados ao Denilson, não, aliás, qual deles é considerado salário? Tem incidência de encargo trabalhista? Qual desses quatro? Para responder, pessoal, a gente já estudou o artigo 457, parágrafo 1º e parágrafo 2º da CLT. Vamos voltar para lá para você ver? 457, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Aqui, ó. Parágrafo 1º. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais, as comissões e as comissões pagas pelo empregador. Aqui você não precisa nem ler mais, porque a resposta já está aqui. Comissões. Agora, se você quiser ter mais convicção, olha aqui no parágrafo 2º desse mesmo artigo, parágrafo 2º. O que está dizendo ali, ó? As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para a viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Não integram. E essas três aí, ó, abono, prêmio e diária para viagem, não são as outras opções lá da questão? Vamos lá. Abono, prêmio e diária para viagem. Conta como salário para incidência de encargo trabalhista? Não. A gente acabou de ver lá. São as exceções lá do parágrafo 2º. E no parágrafo 1º, conta com o quê? Comissão, não é? Então, qual a resposta dessa questão? Comissão. Tá aí de verdinho. Dá para ver, né? Comissão. Esse é o nível que a FGV cobra algumas questões. Se você olhar para mim e disser que essa questão não é uma questão dada, eu vou fazer você assistir essa aula toda de novo. Eu peguei a questão da FGV, pessoal. A carrasca da FGV, a covarde da FGV, mas ela colocou essa daí, ó, para aliviar o couro de alguns OABeiros aí. Se você precisa de um pontinho para você passar na prova, olha aí, esse ponto aí está dado. Uma questão fácil.
você não vai para a prova da OAB sem ter domínio completo desse artigo 457 e o 458 da CLT. Porque se cair questão relacionada a esses dois artigos, você vai saber responder, você vai garantir seus pontinhos lá. São artigos fundamentais. Você não pode ir para a sua prova da OAB da primeira fase sem domínio total desses artigos. Tem vários artigos dentro da CLT, vários. Ó, inclusive, ela está aqui comigo. Onde eu vou, ela vai. CLT do Renato Saraiva. Onde eu vou, ela está comigo. E aqui, dentro dessa CLT, tem diversos artigos que você não pode, de forma alguma, ir para a prova sem ter o domínio deles. E eu trouxe dois aqui, trouxe só dois, vejam bem, essa aula trouxe só dois artigos, o 457 e o 458 da CLT. E só esses dois artigos já causam alvoroço, porque são conteúdos extensos, são artigos que podem cair diversas questões diferentes, distintas com esses mesmos artigos, mas você tem que ter domínio. E veja, essa questão, ela foi direta. Basta o que o aluno fazer o quê? Basta o aluno ter controle emocional que ele vai resolver essa questão aqui com o pé para trás, tranquilo demais. Olha só, se cai uma questão dessa na sua prova, você não erra. Ainda mais se você se preparar com a gente aqui no SESC. Vamos para a próxima? É só mais uma que eu trouxe, tá? Questão número 2, do 36º exame. Essa é mais recente. A partir de 2021, uma determinada sociedade empresária passou a oferecer aos seus empregados, gratuitamente, plano de saúde em grupo, como forma de fidelizar a sua mão de obra e para que o empregado se sinta valorizado. Veja, eu falei lá, algumas empresas fazem isso. Não é tão raro quanto vocês imaginam, não, tá? Algumas empresas realmente valorizam seus funcionários. E aí o legislador, como forma de incentivar o empresário, como forma de incentivar o empregador a oferecer aos seus funcionários, com plano de saúde, por exemplo, é não fazer com que esses valores não sirvam como base para encargo trabalhista. Aí vamos lá, continuar lendo. O plano oferece uma boa rede credenciada em internação, se necessária, em enfermaria. Todo empregado, tanto o empregado quanto os seus dependentes são beneficiários. Todos os empregados se interessaram pelo plano, lá o plano de saúde que o empregador ofereceu, e assinaram um documento respectivo de adesão. Em relação a essa vantagem lá do plano de saúde, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos para as opções. Letra A. O benefício não é considerado salário-utilidade, e assim não haverá qualquer reflexo. Letra B. O plano, por se tratar de salário in natura, vai integrar o salário dos empregados pelo seu valor real. Letra C. O valor do plano deverá ser integrado ao salário dos empregados, pela metade de seu valor de mercado. E letra D. O valor relativo ao empregado não será integrado ao salário, mas o valor referente aos dependentes refletirá nos demais direitos do trabalhador. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Eu, honestamente, acho que essa questão é uma questão muito tranquila, tá? Se ela cair na sua prova, eu sei que você vai ter extrema facilidade para responder. Vamos lá, letra B. Fecha aqui na letra B. O plano, por se tratar de salário in natura, vai integrar os salários dos empregados pelo seu valor real. Veja bem, o plano de saúde, ele pode ser considerado salário? O que vocês acham? Depois de tudo que a gente estudou aqui, ó. Vamos lá no artigo 458, parágrafo 2º aqui, ó. Tem ali, não tem assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Está aqui no inciso 4, né? Parágrafo 2º do artigo 458. E aí, vocês acham que pode ser considerado lá o plano de saúde? E aí? De forma alguma, né? Então a B não é, ó, a C também não é, o valor relativo empregado, a D também não é, porque de forma alguma esse plano de saúde vai ser considerado para encargo trabalhista, para gerar reflexos trabalhistas em cima de verbas, entenderam, pessoal? Então a resposta aqui é a letra A. O benefício não é considerado salário-utilidade, e assim não haverá qualquer reflexo. Simples. Ó, acabou, resolvido.
Se caírem duas questões assim, são 2 pontos que você garantiu para você passar. Você vai precisar só de 38. São 40 pontos que você precisa na primeira fase. Só. Eu sei que é uma prova cansativa, mas veja bem, direito do trabalho e processo do trabalho já vão te garantir 10 questões. São 5 cada. Vão te garantir 10 questões aí. Se você fechar essa prova de trabalho, já é 25% da nota total que você precisa para ser aprovado. Não é? Não precisa só de 40. Se você fechar 10 em trabalho, pronto, faltam 30. Então, ó, direito do trabalho não é complicado. Você só tem que estudar e gravar a lei seca. Porque, e principalmente as exceções, como eu disse, a FGV ela é covarde, ela vai onde dói, ela bate lá onde machuca mais. E onde é isso? Lá nas exceções. Na cabeça da FGV, você já tem domínio total da regra. Então, você tem que dominar também as exceções, porque é isso que ela vai cobrar de você. Entendeu? Enfim, resposta letra A, benefício de plano de saúde não pode ser considerado salário de utilidade, assim não haverá qualquer reflexo. A prática leva à aprovação. Pessoal, isso aqui é o meu lema, é o lema da nossa equipe. Como eu disse a vocês, a gente faz parte da equipe de Direito do Trabalho do SES OAB. Tem, além de contar comigo na equipe, tem a doutora Micaele, que é professora e advogada também. Tem a doutora Amanda, professora também, está aí com a gente. São anos de experiência, extremamente preparadas. E, claro, o nosso mestre maior aqui, que é o Renato Saraiva, que está na nossa equipe também. Inclusive, tem aulas interativas com ele durante o curso. Para vocês se quiserem conhecer Renato Saraiva, ele participa das aulas com a gente. Tá? Então, ó, o lema que a gente utiliza é a prática leva à aprovação. Tenho isso sempre em mente, pessoal. A prática leva à aprovação. A primeira fase, como eu falei, você precisa decorar muito. E, na minha opinião pessoal, a primeira fase é mais difícil. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento rapidinho. A primeira fase ela é mais difícil do que a segunda, na minha humilde opinião. A minha humilde opinião. A primeira fase é mais difícil do que a segunda. Porque justamente você precisa decorar muita coisa. Você tem que decorar muita lei seca para você conseguir a sua aprovação. E na segunda fase, não. Na segunda fase, você já vem com toda a bagagem que você estudou, né? Na primeira fase, você estudou tanto na primeira fase, então você carrega essa bagagem com você quando você vem para a segunda fase. E se você fechar com a gente aqui em Direito do Trabalho, na segunda fase, você vai perceber que nós temos um método específico, que a gente chama da Operação Aprova OAB. Esse método a gente desenvolveu especificamente para visar a sua aprovação acima de qualquer coisa. Você vai perceber isso. Quando você for aprovado na primeira fase e fechar com a gente na segunda, você vai perceber isso. Nosso foco é total na aprovação e o nosso lema é esse: a prática leva à aprovação. Quanto mais você praticar, mais praticar questões. Comigo funcionava assim. E dito isso, eu vou até dar uma dica aqui para vocês que eu fazia na minha etapa quando eu estava estudando para a prova da OAB. A prática leva aprovação a tal nível que eu fazia o que todo final de semana eu estava com uma prova impressa, uma prova anterior da OAB. Eu imprimi, acho que umas 4 provas anteriores, não via questões delas, e a cada domingo eu me fechava no meu cantinho aqui em casa e fazia a prova, até o horário era igual, eu começava meio-dia a prova, eu me fechava meio-dia e começava a fazer a prova, e dava o mesmo tempo que tem na prova da OAB também. Me isolava e fazia a prova como se eu estivesse de fato fazendo a prova já. Então, assim, com isso, eu consegui me preparar de várias formas diferentes, não só psicologicamente, emocionalmente, mas também com relação ao meu físico, porque é uma prova muito cansativa. Eu falei bem no começo da aula, eu falei, são 80 questões com enunciados enormes. Nossa, que prova cansativa. Você chega no final morto, exausto, você sai da prova exausto, porque as questões têm enunciados grandes, às vezes com mais de uma disciplina envolvendo a questão. Então, exige um nível de interpretação muito grande, o aluno sai exausto da prova. Então, quanto mais você se preparar, melhor. Quanto mais você praticar, melhor. E a minha dica de prática para a primeira fase é essa. Além de você estudar com a gente no SES, claro, seguir o nosso cronograma, você também fazer esse tipo de simulado. E nós, no curso, também oferecemos simulados, tá? Então, tenha isso em mente. A prática leva à aprovação. E como eu tenho certeza que você vai passar na primeira fase, eu vou trazer para vocês isso aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês o nosso curso, que é esse aqui, ó, a nossa logo do curso.
Cadê? Olha aqui, ó. Operação aprova OAB Direito do Trabalho. Fecha com a gente, vocês não vão se arrepender. Pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para você buscar a sua aprovação e você vai conseguir. Primeira fase, você já passou, fecha com a gente. Você já passou, cara, tenho certeza. E na segunda fase a gente aguarda vocês, tá bom? Fique com Deus, a aula vai ficar gravada aqui, tá? Na área do aluno. Vou perguntar aqui ao pessoal do SES se tem como disponibilizar esse documento que eu, com vocês, esse que eu dei a aula aqui, para vocês estudarem, se quiserem, tem os diagramas, né? E tem algumas questões para vocês estudarem. Se tiver como disponibilizar para vocês, eu vou disponibilizar também. E é isso. Parabéns por estarem aqui hoje assistindo essa aula nessa sexta-feira. Demonstra o nível de comprometimento que vocês estão com a prova da OAB, tá? Então a aprovação já é certa, tá bom? Fiquem com Deus. Agora você vai sextar. Agora pode ir. Já assistiu minha aula, tá liberado. Tá bom? Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.